Alexandre Ramagem, mais uma vez, participação mais do que especial aqui no Conversa Timeline. Ramagem, seja bem-vindo. A gente achou que nessa última semana fosse ter pouca notícia, mas a turma se movimenta um bocado, né, para proporcionar conteúdo 24 horas por dia praticamente. Ramagem, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos que estão nos assistindo. Boa tarde aí no Brasil, uma felicidade, uma honra estar sempre aqui com o Lacombe, com o Alan, com o Max, hoje na presença do David Agape aqui com a gente. Eu me recordo que eu abri as investigações das arbitrariedades do 8 de janeiro na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, e um dos convidados para nos informar era exatamente o David Agape. Demos o microfone para ele elucidar de todas as informações que ele teve de vaza-toga e tudo mais. E hoje nós dois estamos aqui nos Estados Unidos. Por que será? Porque lutamos contra esse sistema, como todos que estão aqui. Nós passamos pela semana do Feliz Natal, agora entrando na semana do Feliz Ano Novo. Um abraço para toda essa audiência que só cresce, levar pensamentos positivos a todos. É o nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Orações para que nessa nova cirurgia que está acontecendo, ou está para acontecer agora, tudo dê certo. E vamos em frente, Lacombe. Vamos embora. David Agape com a gente hoje aqui, participou daquela série de reportagens apresentando várias denúncias contra o Alexandre de Moraes, com provas sobradas, né? E todo mundo aguardando, agora vão investigar, né? Agora vão investigar. Sim, estão investigando o Eduardo Talhaferro, que era um dos, né, que forneceram material para aquela série de reportagens. Infelizmente, David Agape, que poderia já estar se debruçando também sobre essa história do Banco Master, né, essa ligação do Master com o escritório da Dona Vivi, que será o nosso primeiro assunto aqui de hoje. Seja bem-vindo, Agape, seja bem-vindo. Bom ter você com a gente, bom dia. Opa! Eita, Fez a luz. Fez-se a luz, desfez-se a luz, Fiat Lux. Vi que eu tô fazendo mágica, né, agora aqui, ó. Eu acho que tá mais escurinho do que a gente, mas a gente consegue te ver, inclusive com uma bananeira nas suas costas, mas tudo bem. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa muito tímida, então, e como essa aqui é a minha primeira vez, vão com cuidado comigo, tá? Porque não me comprometa? Sou principiante aqui por trás das câmeras, sou um jornalista de bastidores, sou um escrevedor e não um falador, mas vou tentar dar o meu melhor aqui, né, nesse programa que tem uma ótima audiência e uma audiência qualificada que sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil hoje, ao contrário de muita gente que estava dormindo, estava adormecido e do nada acordou para os crimes do Alexandre de Moraes. São 6, 7 anos de crimes desde a criação do inquérito das fake news lá em 2019, talvez anterior, mas falaremos disso mais para frente. O documentário mostra os crimes anteriores, ou possíveis crimes anteriores. Pois é, mas por algum motivo as belas adormecidas resolveram acordar agora, denunciando irregularidades. Então tem jornais, jornalistas, e muitas pessoas, inclusive, estão atacando esses jornalistas. Malu Gaspar está sendo chamada de golpista, de pistoleira, de coisas baixíssimas, porque ela está fazendo um trabalho jornalístico. Ela resolveu trabalhar. E agora a esquerda está atacando-a. No entanto, a mesma Malu Gaspar nos chamou de golpistas no artigo no Globo, mês passado, se não me engano. Agora? Ela pagou pedágio no primeiro parágrafo. Me chamou de golpista. Disse que a vaza-toga era uma versão golpista da Vaza Jato. Isso para poder pagar um pedágiozinho, né, para militantes dizer, olha, não sou bolsonarista, não vou defender o Bolsonaro, mas isso aqui, né, foi um pouquinho longe demais. Então, eu tenho dito que é uma conveniência de momento. O que mudou? Nada. O Clezão morreu na prisão. Não foi um mero detalhezinho. Não, pessoas morreram por causa
das atitudes criminosas de Alexandre de Moraes. E agora, quando mexe no mercado financeiro, quando mexe com o dinheiro, aí o pessoal, olha, não, agora sim, agora foi longe demais, vamos pedir o impeachment, vamos pedir a prisão de Alexandre de Moraes. O sistema, como bem disse o Alan, entregou a cabeça do Xandão. Agora, a pergunta que eu faço é, por quê? Por que agora? Por que não antes? Porque eles conseguiram o que eles queriam. Colocaram Bolsonaro na prisão. Praticamente criminalizaram o bolsonarismo de forma informal. Eles queriam formalizar isso. Inclusive, eu publiquei algumas reportagens mostrando que desde o começo do novo governo Lula, a administração Lula tenta aprovar medidas para criminalizar o bolsonarismo. Fizeram pelo menos 2 grupos de estudo para combater ataques em escolas, né? Estava tendo um ataque em massa em escolas no Brasil. Estavam imitando o pior dos Estados Unidos, né? Então, são os school shootings. E o resultado dessas análises desses grupos de estudo, que tinham como chefe, né, como diretora, como coordenadora, a Manuela Dávila, a comunista Manuela Dávila. Então, as conclusões o bolsonarismo é radical e ele precisa ser combatido desde as escolas. Então, a ideia era doutrinar as crianças nas escolas para que elas entendessem que o bolsonarismo é mau, que a direita é má e a gente precisa, né, ser todo mundo de esquerda cantando Kumbaya ao som de John Lennon. O momento, então, é muito conveniente para esse pessoal, para esses veículos de imprensa. E é uma vergonha para eles agora se manifestarem dizendo que vamos denunciar Alexandre de Moraes, agora chegou o momento. Então, eu dou os parabéns, claro, para Malu, eu acredito que é um trabalho jornalístico importante que ela tem feito, mas eu não vou deixar ela esquecer de que ela se calou esse tempo todo. Então ela não estava apenas não vendo, ela estava se fazendo de cega mesmo. Mas não só ela, tá? Eu vejo que tem muitos jornalistas que vêm falar comigo da grande imprensa e tal. Eu sempre preservo essas pessoas, até porque elas não têm tantas opções, né? Então, se ela sair da Rede Globo, ela vai para onde? Ela precisa ficar lá. E os veículos calam os seus jornalistas que querem fazer reportagens, que querem denunciar, e eles têm interesse financeiro. Então, a gente vai seguindo aquela célebre frase, né, do todos os homens do presidente, né, do caso Watergate, follow the money, né? Então, vamos seguir o dinheiro. Quem está financiando esses jornais para que eles tomem posição A ou B? Enfim, então um grande prazer estar aqui. Desculpa dialogar. Aqui, David, não se preocupe, aqui é conversa. Aqui é bate-papo, meu. É bate-papo. A gente vai se interromper aqui, você fique tranquilo. O negócio aqui ideia é sempre essa, um bate-papo, trazendo as pessoas para a conversa sempre. Eu queria já jogar até uma matéria da Folha de São Paulo aqui para a gente poder bater um papo, porque é o seguinte, é muito interessante como que a esquerda sabe a importância de ter uma máquina de propaganda chamada jornal. Que não é o que nós fazemos aqui. Aqui não é uma máquina de propaganda da direita. Aqui nós queremos fazer as análises, entregar para o povo brasileiro aquilo que, no exercício da nossa honestidade e da nossa consciência, nós entendemos como o que está acontecendo e você em casa tira suas conclusões. Eu não estou aqui para fazer com que as pessoas votem no Bolsonaro. Eu estou aqui para as pessoas entenderem que é desumano você não votar no Bolsonaro e ainda querer que ele fique sofrendo na cadeia sem crime, sendo o único homem que enfrentou todo mundo. Agora você tira suas conclusões eleitorais que você quiser. O único presidente da história dessa porca república que realmente se sacrifica pelo seu povo. Que é algo que parece até história de livro, né? Parece uma ficção da Idade Média. Estou escrevendo Rei Arthur, sabe? Parece que você está escrevendo um romance quando você fala da vida do Bolsonaro, o amor que ele tem pelo país, o amor que ele deixava transparecer a cada encontro dele com uma pessoa na esquina. Aí a Folha de São Paulo colocou assim, ó, isso aqui é 6h54 da manhã daqui, 8h54 da manhã no Brasil. No dia da cirurgia, a Folha de São Paulo coloca, abre aspas,
Trump descartou o Bolsonaro porque não suporta perdedores, fecha aspas, diz ex-embaixador dos Estados Unidos. Aí tu pensa o quê? Pô, cara, esse embaixador aqui, né, é alguém que, pô, né, ex-embaixador dos Estados Unidos, trabalhou na administração Trump, no primeiro mandato, então você pensa que, pô, o cara é alguém que tá fazendo alguma leitura, né? Globo, 12 de janeiro de 2018. Embaixador no Panamá se nega a trabalhar para Trump e deixa cargo. Nós não temos nada em comum. O mesmo cara. O mesmo cara. Ou seja, só para em casa, vocês possam entender em casa, tá? Tá aqui a matéria do Globo. Ó, vou diminuir aqui a claridade. O cara, ele deixou o governo Trump. Ele deixou o governo Trump porque ele dizia que ele e o Trump não tem nada em comum. E aí ele diz, né, querendo diminuir o Bolsonaro, porque o loser, o perdedor, é ele, não o Bolsonaro. Olha que loucura. Quem é que perdeu o cargo? Porque esse negócio de deixei de trabalhar como embaixador é conversa depois de dormir, né? Você foi deixado, é diferente. Vamos botar aqui os pingos nos is. Você foi deixado, tá? Qual é o nome dele aqui? John Feeley. John Feeley. Você foi deixado, John. Ô, Joãozinho, você foi deixado. Não é que você falou assim, não, eu não quero mais trabalhar com o Trump, eu quero trabalhar em qualquer outro lugar. Não, você foi chutado. Né? Você não saiu. Saiu é uma maneira diplomática de dizer que você foi chutar a tua bunda, né? Na diplomacia do Panamá, porque todo mundo sabe o que o Trump fez no Panamá. E é por isso que você tinha que ter saído do Panamá. E o Bolsonaro, ele não é um loser. O Bolsonaro, indo para a cirurgia, é hoje quem determina o que será a oposição contra o maior assassino da América Latina. Dorme com esse barulho, John Feeley. Não é você, não é o seu grupinho, não são seus amigos. É a decisão do Bolsonaro que vai fazer com que o povo fale. Então, agora eu vou sair e vou lutar pelo meu país. Não é a sua, John. Eu queria trazer essa canalice da Folha de São Paulo. Tremendo papo pra boi dormir, né? Que em inglês seria como? Bullshit for bull to sleep. Não conheço. Eu não sei lá, meu irmão. Pô. Hã? Mas tem que ter aquele toque brasileiro pra boi dormir, que é uma expressão brasileira, entendeu? Bota pra vaca dormir, to make Jandy sleep. Vou dizer um negócio, cara. É brincadeira. Você conhece a expressão vaca foi pro brejo, né? O Veríssimo fez um... Sabe como é que fala em inglês? A brincadeira do Veríssimo... Jandy went to France. The cow went to... A vaca foi dormir. Foi pro brejo. A vaca foi pro brejo pra dormir. Aí você bota Janja went to France. A Janja foi pra França. Bom, eu estou em dúvida de que maneira... Bom, podemos amarrar essa questão da imprensa. Depois eu quero muito ouvir o Ramagem em relação a essa absurda cariação que o Dias Toffoli está inventando. Eu vou resumir daqui a pouquinho as informações sobre Banco Master, escritório da Dona Vivi, Alexandre de Moraes e essa cariação que o Dias Toffoli está inventando. PGR é contra, Polícia Federal, colegas dele no STF, todo mundo dizendo que isso é um absurdo completo, que a investigação está no início, que não tem que fazer acariação nenhuma, porque não há narrativas para serem confrontadas e coisas desse tipo. Mas em relação ao que o David trouxe, né, depois, se vocês puderem, acessem aí. É fechado, né, Pedro? As minhas colunas são fechadas? Né? Tá. Então, você que é assinante da revista Timeline tem acesso lá à minha coluna. E eu falo basicamente desses 3 atos macabros da imprensa, né? Que é, primeiro, negar, e aí o David falou, por que agora resolveram enxergar as ilegalidades? Calma, as antigas, que começaram talvez, ou talvez antes, mas vamos marcar ali 2019, né? Inquérito das fake news, até hoje Malu Gaspar, Lauro Jardim, essa turma continua negando que houvesse tudo aquilo, né? Eles negaram durante muito tempo, veementemente. Não tem ilegalidade, não tem abuso, não tem arbítrio. Vai lá, Alexandre de Moraes é a muralha em defesa da democracia, o nosso super-herói. Aí derrotaram o bolsonarismo, entre aspas. Aí, agora está na hora
né, de autocontenção, né, de voltar à normalidade, quer dizer, reconheceram que havia crimes, ilegalidades, inconstitucionalidades, dessa forma. Não, tudo bem, era necessário, era por uma boa causa, agora vamos voltar à normalidade, vamos cumprir as leis. E agora, do nada, ou não, como diria Caetano Veloso, ou não, eles começam a pegar no pé do Alexandre de Moraes. E aí estão aí dizendo que estão cumprindo o seu papel, que é, né, fiscalizar o poder público, as pessoas que lidam com recurso público, que este é o papel que eles estão trabalhando para melhorar o STF e que estão sendo atacados. Mas calaram a boca, fecharam os olhos e os ouvidos para tudo que foi praticado contra colegas, contra veículos de comunicação. Nunca deram um ai para dizer, olha, o STF está trabalhando contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e jornalistas perdendo canais, e veículos de comunicação sendo censurados, e jornalistas ficando sem passaporte, contas bancárias bloqueadas. Não viram nada, nada. Aí, de repente, né, eles resolvem pegar no pé do Alexandre de Moraes, muito focados nisso. Banco Master. O resto eles meio que perdoaram, como viram no segundo ato deles, né? Quer dizer, realmente houve irregularidades, houve ilegalidades, mas era legal, era preciso, eventualmente é preciso, né? Um pouquinho de tirania para salvar a democracia. Então é uma turma, e eu encerro o meu artigo, inclusive, chamando essa turma toda do que a Malu Gaspar está sendo chamada, né? De imprensa cretina, prostituta e vendida. Ela vai conforme os interesses, ou de quem veio a ordem, né? Para, olha, agora vamos para cima do Alexandre de Moraes. Agora ele passou do ponto. Não, essa relação com o Banco Master, como se tudo que ele fez, né, contra, por exemplo, Ramagem, que está aqui, contra Alan dos Santos, que está aqui, fosse perdoável, porque, puxa, era por uma boa causa. Um absurdo completo. Mas, resumindo aqui toda a questão, e claro que vocês estão sabendo, o Alexandre de Moraes emitiu já 3 notas para negar que tivesse conversado com o Gabriel Galípolo sobre Banco Master, disse que nunca falou sobre isso, que ele teve uma reunião em 14 de agosto, logo depois de ser sancionado, no dia 30 de julho deste ano, para falar da Lei Magnitsky. Depois ele teve uma nova reunião com o Galípolo em 30 de setembro, para falar sobre as sanções secundárias à mulher dele, às empresas da família. Foi dia 22 de setembro isso. Nunca falei sobre Banco Master com o Gabriel Galípolo e coisa e tal. Ele não rebateu, inclusive, até agora, nessas 3 notas, nem o contrato de 129 milhões, porque tem uma turma dizendo, não, esse contrato não existe. O contrato foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro, gente. O patrimônio da dona Vivi não saiu de 24 milhões de reais em 2023, né, para 79 milhões em 2024 à toa. Né? Não houve esse aumento do nada. Né? E ele não rebateu, porque o Estadão também entrou. O Estadão demorou a entrar nessa onda contra o Alexandre de Moraes. Quando entrou, disse, olha, ele ligou 6 vezes no mesmo dia para o Gabriel Galípolo para falar de Banco Master. O Alexandre de Moraes não negou. Ele também não falou sobre a presença dele numa festa na mansão. Foi assim que foi tratado. Realmente é uma casa enorme. 36 milhões de reais vale a casa do Vorcaro em Brasília. No 3º trimestre do ano passado, claro que ele não falou sobre Banco Master também. Já havia o contrato entre o Banco Master e o escritório da dona Vivi nessa época em que o Alexandre de Moraes foi a essa festa. E ele também não falou nada sobre a pressão que teria feito sobre a Polícia Federal. Os números da dona Vivi, do escritório dela, nas cortes superiores, assim, depois que o Alexandre de Moraes se tornou ministro do STF, são impressionantes. Né? Ela tinha 27 ações antes do marido se tornar ministro do STF e depois passou a ter 152. Né? 152. É algo nas cortes superiores. Né? É algo inacreditável esse crescimento. E aí a gente tem essa questão, Ramagem, dessa cariação que o Dias Toffoli, no dia 30 de dezembro, em meio a um recesso, inventa entre o liquidador do Banco Master, né, que é um diretor do Banco Central, o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e um representante do BRB, o ex-presidente do BRB, foi demitido. O BRB, o Banco Estatal do Distrito Federal, que estava querendo comprar
o Banco Master. Bom, está todo mundo dizendo que essa cariação é um absurdo completo, que isso pode ser uma maneira de intimidar o Banco Central, controlar o Banco Central, tentar chegar à fonte que está vazando as informações sobre esse processo para a imprensa. O que você pode dizer sobre isso? Porque, inclusive, colegas do Dias Toffoli estão dizendo que não existe Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal. Você faz a cariação quando você tem vários depoimentos que são, né, conflitantes, e você coloca as pessoas ali para, olha, você falou isso, você disse isso, e aí? Mas não há ainda. Está no início. Aliás, uma investigação muito dificultada pelo próprio Toffoli, a margem. Lacombe, esse Banco Master, esse caso do Banco Master é um verdadeiro estudo de caso para se entender o que se tornou o Brasil, a desordem que é o Brasil, o conflito de interesses, patrimonialismo, que é o interesse particular acima do interesse público, como as cortes supremas se entram em interesses particulares, em atos ilícitos o tempo todo. O Dias Toffoli, entrando primeiro, né, a gente pode fazer uma análise de todo esse contexto das irregularidades, do começo ao fim do que está acontecendo. Essa parte da acariação vai contra a decisão do Dias Toffoli de haver uma acariação entre o Banco Master, o presidente do Banco Master, que foi preso, e um diretor do Banco Central, ou seja, o diretor do Banco Central está na posição de um investigador administrativo. Então você vai botar de frente a frente para uma acariação o investigador contra o investigado, isso sai completamente da lógica de uma acariação e do que se tem que elucidar para o procedimento. Primeiro que o juiz não tem esse poder, não tem essa capacidade, foge a ele, tem que ver ou da polícia ou do Ministério Público um pedido de acariação. E o contrário, como você mesmo estava falando, a PGR foi contra. Foi contra porque não parte dos princípios de uma acariação. Mesmo a PGR contra, mesmo o Banco Central pedindo, demonstrando as formalidades do direito contra essa acariação, não. Dias Toffoli manteve. O que a gente está vendo ali? Criaram monstros, o principal, o Alexandre de Moraes, e os outros querem se apoderar desse poder absoluto e vão atropelar o direito completamente. Eles atropelam a Constituição, o Código de Processo Penal, o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? Polícia investiga, Ministério Público acusa, juiz julga. No caso, não. O Toffoli já puxou. O juiz natural é saber qual é a competência para o julgamento. O Toffoli puxou para ele, declarou sigilo absoluto em algo que tem que ter transparência, porque tem esse clamor popular, essa necessidade da sociedade saber o que está acontecendo, essa gravidade tão grande entre autoridades públicas, inclusive do judiciário. Ele colocou o sigilo e coloca uma acariação desse nível. A acariação está ali pelos dispositivos, se eu não me engano, o 299 do Código de Processo Penal. Para elucidar aqui para as pessoas, você faz uma acariação quando há uma divergência de fatos, não de imputação do investigador contra o investigado. Então, você faz a acariação entre um investigado e outro investigado, que já pode ser acusado ou réu, entre um e outro, ou entre um investigado e uma testemunha, ou entre um investigado e uma vítima, ou entre vítimas ou entre testemunhas. Nunca entre um investigador e um investigado. O que está ali acontecendo? Que a gente já está vendo pelo que está sendo revelado, né? Estão saudando corretamente a Malu Gaspar pela notícia, ou a Malu Gaspar que recebeu essas informações para divulgar? Porque essas informações de plano, a gente vê que são informações internas. Há um contrato que foi achado no celular do Daniel Vorcaro. Quem é que achou esse contrato dentro do celular do Daniel Vorcaro? A Polícia Federal. Então, ela conseguiu essa informação de quem? Da Polícia Federal. Das ligações, das conversas, das reuniões do Alexandre de Moraes, com quem ela conseguiu essas informações? De altas autoridades do poder público. Então, o Toffoli está se fazendo do abuso de poder do Alexandre de Moraes igual ao Alexandre de Moraes. Se no começo a esposa ou ex-esposa do Toffoli estava trabalhando com os advogados que defendem o Banco Master, e a esposa do Alexandre de Moraes, essa carreira também meteórica, imbatível, nos tribunais superiores, sem conhecimento jurídico nenhum, estavam ali querendo salvar o Banco Master, cheio de ilícito contábil e tudo mais. Hoje a gente tem que saber, a gente quer analisar e vai ver os próximos passos,
se o Toffoli, em objetivo primário agora, Lacombe, o que a gente tem é salvar o Alexandre de Moraes. Tentar. E para salvar em seguida o Banco Master, que, dentro de uma lógica que tudo já está... é insalvável. Ali está cheio de crimes. Seria desfazer a liquidação. Seria... Desfazer. Por isso, o sigilo dessa coisa toda. Aí a gente volta no sistema todo, né? Do que o encalço ao Alexandre de Moraes. Não está conseguindo se explicar, não sabe se explicar, e só se explicar, você já mostra que ele está fragilizado. Então, ele se sente o Deus ali. Tem controle nenhum. O que a gente tem que saber, está aqui trazendo para todos e analisando, é Alexandre de Moraes é o quê? Ele é o sistema? Ele faz parte do sistema? Ou ele é instrumento do sistema? Esses próximos passos vão nos mostrar isso. Está parecendo muito que ele se acha o Deus do sistema, mas o sistema está colocando ele como um instrumento e está querendo descartá-lo. Por quê? Porque ele se tornou incontrolável, outros ministros do STF estão preocupados, o Toffoli não, o Toffoli quer fazer parte desse abuso de poder completo. Hoje, ali no Supremo Tribunal Federal, a gente tem diversos que não cumprem o que se deveria da toga suprema. Tem um representante do coronelismo ali, tem um gangster, tem um psicopata, tem um comunista. Ele não precisa nem dizer quem é quem. É fácil identificar. Agora, com esse controle absoluto todo, o que o sistema olhou? Ele pode se voltar contra o sistema. Pode se voltar contra o PT e o Lula, pode se voltar contra o centro, pode se voltar contra a Faria Lima, pode se voltar contra a grande mídia, contra a Globo, por exemplo. Então, a Malu Gaspar, de repente, vem com essa investigação, uma bomba, ou seja, ele destrói a Constituição, passa por cima da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal, para destruir a direita, para destruir Bolsonaro, para aterrorizar a direita, para a direita não ir mais para as ruas, para calar a direita, não está conseguindo plenamente. Essas páginas está continuando nas redes sociais, está voltando para as ruas, temos que voltar para as ruas em 2026. Agora, com Bolsonaro, estão acabando com Bolsonaro, com seus aliados, prendendo todo mundo para matar Bolsonaro. Então, a partir desse momento, cumpriu essa missão, o monstro ali, ditador, que abusa de todos os direitos, e pior, com esse Banco Master, está roubando, está enriquecendo ilicitamente, está no momento do sistema se livrar deles. Agora, os demais, como o Toffoli, estão querendo dar guarida para ele, Lacombe, e passam por um processo como esse. Vou aqui também, como o Alan fala, né, tomar conta aqui do microfone. Essa questão do Banco Master, por que eles estão trazendo esse Aquino agora? Porque esse Aquino, no primeiro momento, estava pelo Banco Central... Foi quem liquidou, né, o diretor de liquidação. Foi quem liquidou, mas no primeiro momento ele estava querendo sanear. E esse é um trabalho do Banco Central, tentar sanear para não haver uma contestação, um desequilíbrio em todo o mercado. Então ele tinha alguns pareceres, por mais que ele tenha já emitido 38 notícias ao Banco Master de uma impossibilidade de liquidação, de desvios e problemas de contábil, nos balanços contábeis, ou seja, uma sorte de problemas lá. Depois que veio um outro diretor, um Renato Gomes, quando o BRB estava tentando salvar o Banco Master, se viu uma fraude de bilhões, de cerca de 12 bilhões, inclusive envolvendo o BRB, que aí o Banco Nacional não teve outra maneira senão liquidar o Banco Master, por unanimidade dos seus diretores. E é aí que o Toffoli e o Alexandre de Moraes, pela sua interferência ilícita, conflito de interesse, abuso de poder, estavam atuando nessa hora que se soltou tudo. Então o Toffoli ali está querendo fazer essa acariação ilícita, sem aprovação inclusive do MP, para tentar salvar o Banco Master, jogando um diretor que possa falar algumas coisas que ele possa canetar de alguma forma. Esse é o grande problema. É aí que está a questão. E aí você vê o caos que se tornou o Brasil, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, que a gente quer liberdade de investir, de prosperidade bancária, liberdade econômica. Mas quando é que você viu uma FEBRABAN apoiar o Banco Central numa liquidação de um banco? E, ao contrário, o TCU ir contra uma instituição pública, o Banco Central. Está tudo errado no Brasil e só para interesse particular, infelizmente. Então, muita coisa vai sair desse caldo aí.
que o Congresso Nacional volte logo do recesso para apurar isso devidamente. Eu queria ouvir Max, David e Alan sobre essa questão toda, né? Quem tem interesse nessa partida para cima do Alexandre de Moraes, né? Todo mundo falando tanto em várias hipóteses, né? Você tem, vamos derrubar mais um ministro, porque aí a gente encaixa o Rodrigo Pacheco, além do já indicado Jorge Messias. Vamos derrubar o Alexandre de Moraes, porque isso faz parte do acordo com o Trump. Vamos inventar uma cortina de fumaça para pararem de falar do filho do Lula ligado à fraude do INSS. E aí? O Alexandre de Moraes já cumpriu o papel dele, ele não é, na verdade, um petista, ele não é um cara ligado historicamente à esquerda, socialistas e comunistas, ele é um centrão, ele é um PSDB, então vamos descartá-lo agora, porque ele já fez o que a gente precisava que ele fizesse, e a partir daqui ele pode atrapalhar. Eu queria ouvir, o que vocês acham disso tudo?